Você provavelmente aprendeu cadências do jeito errado. Por isso, nesse vídeo você vai ver a aula mais completa sobre cadências na internet. Bom, quando nós falamos sobre discurso harmônico tonal, a gente tem que entender que na música tonal a última meta é sempre a tônica. A gente sempre busca voltar para a tônica. A música é tonal porque toda a construção do discurso harmônico se dá entre um afastamento e um retorno a essa tônica. Sempre esse movimento, esse é o movimento principal da música tonal. As outras metas harmônicas, quando a gente vai para outros graus que não seja a tônica, elas são inferiores e possuem menor força no discurso harmônico. Mas, obviamente, elas são possíveis de acontecer. Essas metas são encontradas dentro, geralmente, de finalizações de trechos em quadratura. Quando a gente pensa que uma melodia ela tem 4 compassos, em que a gente vai ter o membro de frase, duas formam um período, outro membro de frase forma outro período. A gente vai entender isso na prática. E isso tem uma analogia muito forte com a linguagem, a sintaxe linguística, da gramática, que a gente chama de fraseologia musical. Então, o estudo da cadência, das cadências musicais, cadências harmônicas, está relacionado ao estudo da fraseologia musical. Isso também está relacionado com a melodia, já que movimentos melódicos eles exigem que a gente tenha um repouso ou um afastamento, uma estabilidade, e isso se manifesta através de uma cadência. Um erro muito comum é as pessoas acharem que toda e qualquer progressão, por exemplo, quinto primeiro é uma cadência. Eu fiz aqui uma cadência tal. Não, cadência não é isso. A cadência está relacionada a um momento específico da fraseologia musical em que a gente conclui uma frase. Bom, falando de fraseologia musical, a gente está falando sobre o estudo da construção desse discurso harmônico e os elementos constitutivos. Então, como eles vão ser relacionados e articulados dentro do discurso musical. E eles são definidos a partir da repetição de um padrão rítmico ou de um desenho melódico, a posição métrica em que eles estão ocupando, a duração, notas longas, notas curtas, notas de repouso, atração ou resolução, onde ele está repousando, se ele repousou numa nota em suspensão ou numa nota conclusiva, principalmente, obviamente, sobre a harmonia, que a harmonia está por trás ali do que está acontecendo. E, obviamente, da direção do movimento melódico. Quanto mais para cima, a gente tende a entender, quando uma melodia sobe, por exemplo, esse movimento ascendente, a gente tende a imaginar que está chegando a um clímax. Então, o clímax tende a ser para cima e a resolução tende a ser para baixo. Esse movimento melódico influencia muito a nossa percepção e a nossa análise da fraseologia musical. Bom, falando sobre a construção dessa fraseologia musical, a menor estrutura musical vai ser o inciso ou motivo, tá? Que é uma estrutura musical pequena. E esses motivos vão ser combinados formando grupos ou semifrases. Essas semifrases são combinadas formando uma frase musical, e essa frase musical vai ser combinada para formar um período, e o período forma uma seção de uma música, uma estrofe, um refrão, por exemplo, até que a gente chega na música inteira. Então a gente sempre parte desse micro para esse macro. O micro é a menor unidade musical que a gente tem na música, aquele trechinho, aquele inciso, aquele motivo que a gente tem ali, o pá. Isso é um motivo. Então é só um pequeno fragmento que vai sendo combinado de várias formas para construir a obra inteira. Bom, e a quadratura, quando nós falamos disso, são uma regularidade geralmente de 4 compassos ou múltiplos de 4, é uma simetria rítmica. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. O brotinho quando ama, põe a mão no coração. Tem uma quadratura muito clara aqui. Fechou uma cadência. É bem quadratura, é bem clara essa relação métrica e rítmica regular. Então isso poderia ser, por exemplo, um A, B, A, C. Então, por exemplo, o nosso A poderia ser uma coisa assim. Aí o A volta de novo. Aí o C. Então a gente tem essa quadratura, essas ideias aqui são algumas combinações possíveis. Um A, B, A, C, um A, B, A, B, um A ou B, ou seja, são as possíveis variações dessa linha, esse apóstrofozinho para indicar que tem algum tipo de variação. Então, por exemplo, um A, B, a linha C seria esse é o B. Aí o A linha seria ao invés de fazer que seria o primeiro A, eu fiz aqui modificado. Por exemplo, uma mistura aí do B com A. Enfim, é só termos utilizados na fraseologia, mas para mostrar que existe sim uma quadratura e existem 4 elementos. Não para pensar nas músicas que você canta, que você toca, que você ouve, e a maioria delas vai ser construída dentro dessa ideia de quadratura. Bom, e dentro da fraseologia musical, a gente tem sempre uma ideia de uma pergunta e de uma resposta. A pergunta geralmente é suspensiva e a resposta é conclusiva. Eu trouxe um exemplo aqui da música O Cavaleiro Selvagem do Schumann. Se vocês observarem essa melodia, a primeira frase ela vem até ali,
essa primeira frase, esse primeiro sistema, ela é suspensiva. Ela faz uma pergunta e a segunda frase é conclusiva. Então, mi, lá, dó, mi, dó, fá, mi, dó, lá, si, sol, mi, lá, mi, dó, si, suspensivo. Aí repete. Mi, lá, dó, mi, dó, fá, mi, lá, si, sol, mi, lá, mi, sol, lá, mi, sol, lá. Olha como ela termina de forma conclusiva. Então, só na melodia a gente já consegue ter essa ideia quando uma frase é suspensiva e quando uma frase é conclusiva. Bom, agora chegando no tema principal do vídeo. Quando a gente fala de cadência, no latim vem de cadência, cadere, que significa cair. É o momento em que a música cai, que ela conclui uma ideia. E aí nós temos utilizado, é muito comum para designar os vários tipos possíveis de pontuações harmônicas. Aqui a gente usa o termo pontuação justamente para fazer uma alusão à linguística e os pontos utilizados nas frases, né? Pontuações. Então a cadência ela é responsável por criar as respirações da música. Quando você está cantando uma frase, essa respiração, esse momento em que você interrompe a melodia, corta e faz uma respiração para continuar essa melodia, aí é a cadência. E não é toda e qualquer progressão, tipo 1, por exemplo, que é uma cadência. Não, são só os momentos específicos em que acontece esse tipo de respiração. Bom, ela ocorre sempre no final de uma frase ou trecho, criando esse senso de resolução, que pode ser uma resolução conclusiva ou suspensiva. Comparando com a língua, a gente pode entender que ela funciona como, ora como uma vírgula, ora como um ponto e vírgula, como um ponto final, como um ponto parágrafo. A gente faz algumas analogias com isso, que vão tornar esse entendimento muito mais claro. Tá? E a gente pode classificar as cadências como fortes, fracas, conclusivas ou suspensivas, de acordo com quais acordes foram utilizados. Tá? Então vamos começar com as cadências aqui. Então, vamos ver uma analogia para a gente entender as cadências. Se eu falar essa frase aqui, ó, os músicos que estudam harmonia são mais criativos. Desse jeito, a gente tem um sentido na frase. Agora, se eu acrescentar essas duas vírgulas aí, já muda completamente o sentido da frase. Ou seja, dependendo da cadência que você usar, você vai mudar o sentido da progressão harmônica. Então, os músicos que estudam harmonia são mais criativos. Na primeira, parece que todos os músicos estudam harmonia e por isso eles são criativos. Na segunda, quando eu boto essas duas vírgulas, eu estou dizendo que somente os músicos que estudam harmonia são mais criativos. Bom, vamos ver os princípios básicos da cadência. A cadência, ela geralmente tem uma função dominante, sensível resolvendo na tônica. Então, dominante, tônica. Só que a gente pode ter variações. A gente pode ter uma substituição, substitui essa dominante por outro acorde, com função dominante. A gente pode ter um enfraquecimento. E a gente pode ter uma interrupção, ou seja, eu não faço tônica, termino na dominante. Vamos lá, os tipos de cadência. Temos a cadência autêntica perfeita, a cadência autêntica imperfeita, a cadência dominante ou meia cadência, a cadência interrompida ou deceptiva e a cadência plagal. Então vamos ver um exemplo de cada uma delas. Cadência autêntica. A gente relaciona a cadência autêntica com um ponto, que pode ser um ponto final de uma frase, de um parágrafo ou de um texto inteiro. Ela é a principal responsável por caracterizar uma tonalidade. E essa cadência é formada pela dominante tônica, quinto primeiro. Ela vai ser perfeita quando ambos estão no estado fundamental sem inversão, ou seja, a gente tem um movimento do baixo reproduzindo movimentos fundamentais de quarta justa ascendente. Sol. Quando um desses acordes ou os dois estão invertidos, a gente chama de cadência autêntica imperfeita. Por quê? Porque a inversão enfraquece o acorde, enfraquece esse movimento conclusivo de quarta justa ou quinta justa descendente. Continuando, aqui nós temos um exemplo de cadência autêntica imperfeita, em que a gente tem um Sol invertido, Sol com baixo em Si, resolvendo em Dó. Só que na segunda vez, ele está numa cadência autêntica perfeita, porque ambos os acordes estão no estado fundamental. Bom, nós também podemos enriquecer a cadência autêntica usando um acorde auxiliar com função subdominante. Assim, a gente cria um ciclo funcional perfeito. Subdominante, dominante, tônica. Aí pode ser o segundo ou quarto, geralmente, fazendo essa progressão. Então, o famoso 2-5 é simplesmente um reforço cadencial dessa cadência autêntica. Então, aqui, o mesmo exemplo, aqui nós temos o Ré menor sendo o segundo cadencial para reforçar essa cadência autêntica. Cadência dominante. Eu gosto de utilizar a ideia de uma interrogação, porque ela é uma cadência suspensiva. Também chamada de meia cadência ou semicadência. Ela é uma cadência instável, suspensiva e inconclusiva, e ela pede uma resolução. A conclusão ela ocorre num acorde de função dominante. Pode ser tanto o quinto quanto o sétimo ou qualquer outro acorde que tenha função dominante. Determina de forma suspensiva. Igual a música. Eu preciso resolver, só que ela termina de forma suspensiva. Aqui nesse exemplo, a gente terminou no acorde de Sol. Então, Sol 7,
Ele termina, aí você poderia falar, poxa, mas ele resolve no dó logo depois. Sim, é por isso que nem toda progressão 5/1 é uma cadência perfeita, uma cadência autêntica. Nesse contexto, a cadência, ou seja, onde termina a frase de forma suspensiva, é o sol, é o recomeço, é um novo ciclo da melodia. É uma nova frase que se inicia. Então, a conclusão da cadência se dá justamente no quinto grau, que tem função dominante. Cadência interrompida. Aqui a gente faz uma analogia com um sinal de exclamação. Essa cadência é chamada também de cadência de engano ou deceptiva. Então, ela, como o nome sugere, ela decepciona o ouvinte. Você espera ouvir um acorde e ouve outro. Ela acontece quando nós substituímos o acorde de resolução da tônica por outro acorde que não seja a tônica esperada. Como, por exemplo, o sexto, o quarto, o segundo, qualquer outro acorde que entrar ali no lugar do primeiro, vai dar esse efeito de cadência interrompida ou deceptiva. Eu gosto de fazer uma analogia com o famoso pote de sorvete. Você vai na geladeira, abre o seu freezer, está calor, você pega um pote de sorvete, quando você abre, tem feijão dentro. Apesar de eu adorar feijão, o feijão é uma decepção, já que você estava esperando tomar sorvete. Bom, aqui nós temos o exemplo, então substituímos no último compasso o dó pelo lá menor, ou seja, quando a gente faz esse sol, a gente espera que esse sol resolva aqui, só que a gente faz que dá um efeito de sorvete. E esse efeito pode ser muito mais complexo, muito mais surpreendente, dependendo de qual acorde você coloca no lugar do primeiro. Cadência plagal seria o ponto e vírgula. É um final, mas não tão conclusivo, ele é mais brando. É também chamado da cadência do amém, já que na música de concerto ele é muito utilizada na parte do amém das missas e das músicas vocais. Ele possui uma cor modal, bem modal, a gente entende depois por que ele tem uma cor modal, porque é a cadência principal do modo jônio, e é bem menos comum do que as cadências anteriores, tá? Mas a gente até encontra bastantes exemplos nas músicas. Ela é formada pela substituição do acorde com função dominante por outro acorde que tem a função subdominante. Então, por exemplo, ao invés de fazer 5/1, eu faço 4/1. Aqui um exemplo, no final, geralmente é utilizado no final, você tem, ao invés de ser, você tem 4 menor, muito comum. Essa progressão é uma progressão de cadência plagal no final do trecho. E aqui nós temos um resumo de todas essas cadências e como elas se articulam. Então, a cadência autêntica perfeita ela é uma progressão dominante tônica, principais, ambas no estado fundamental. A cadência autêntica imperfeita ainda é a progressão dominante tônica, principais, só que um deles está invertido ou os dois. A cadência adominante ela é feita somente sobre o quinto grau. A cadência interrompida, a gente substitui a tônica, né, o primeiro grau, por outro acorde, e dependendo do acorde que você substituir, vai dar um efeito mais surpreendente ainda. E a cadência plagal é a substituição do acorde de função dominante por um acorde de função subdominante. E aí, você já havia estudado cadências dessa forma? Escreva nos comentários e compartilhe com aquele seu amigo músico que provavelmente aprendeu cadências errado também.